Um depoimento publicado hoje pelo Departamento de Justiça norte-americano ampliou o escândalo do futebol mundial. O ex-executivo da FIFA, Chuck Blazer, reconheceu ter recebido propina para apoiar as sedes das Copas de 1998 e de 2010. Quem traz as informações é a correspondente Gisele Garcia. Desde que foi afastado do futebol em 2013, o ex-executivo da FIFA, Chuck Blazer, passou a cooperar com o FBI nas investigações sobre um amplo esquema de corrupção na entidade. Em seu depoimento de confissão de culpa divulgado hoje, Blazer afirma que ele e outros membros da executiva aceitaram propina para influenciar a escolha da sede da Copa de 1998, que acabou indo para a França. Ele não disse em que país votou. O ex-executivo afirmou explicitamente que recebeu dinheiro para apoiar a África do Sul, no caso da Copa de 2010. Horas antes, o ministro dos Esportes da África do Sul, Fikile Mbalula, tinha rejeitado a acusação de compra de votos na escolha do país como sede da Copa. Ele confirmou que 10 milhões de dólares foram transferidos para a conta do então presidente da CONCACAF, Jack Warner, mas disse que o dinheiro era uma doação para a construção de um centro esportivo para imigrantes africanos na região do Caribe. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, acusado de ter autorizado a transferência do dinheiro para Warner, declarou hoje em entrevista a uma rádio francesa que não é culpado por nenhuma prática corrupta e que não vê razão para deixar o cargo que ocupa na entidade. Fontes do FBI revelaram à agência Reuters que a investigação sobre um esquema de corrupção na FIFA foi ampliada para abranger a escolha da Rússia e do Catar como sedes das Copas de 2018 e 2022. Os torneios já estavam sendo investigados por autoridades suíças. Mesmo assim, líderes dos dois países sedes se manifestaram hoje, dizendo que não temem uma mudança no resultado das eleições. A possibilidade de uma nova eleição na FIFA até março do ano que vem, com Blatter fora do jogo, despertou o interesse de vários ícones do mundo esportivo. O ex-jogador português Luís Figo e o diplomata francês Jérôme Champagne, que desistiram da última eleição, consideram se candidatar de novo. O presidente da UEFA, Michel Platini, e o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, são nomes fortes, que têm o apoio de vários dirigentes. E a gente debate agora esse escândalo de corrupção no futebol mundial. Eu converso com José Cruz, jornalista do portal UOL, e com o professor Luiz Gonzaga Beluso, ex-dirigente do Palmeiras, que está lá em São Paulo. Eu começo perguntando ao José Cruz, há quanto tempo você cobre futebol? Não, futebol especificamente eu não cubro. Eu cubro, são os bastidores do esporte e, por extensão, o futebol. Estou há 25 anos nessa profissão. Você acreditava que algum dia a gente pudesse ver algo como o que estamos vendo agora, o desmascaramento dessas coisas que vêm do porão e que não cheiram muito bem? Então, dessa forma como estamos vendo, repentina e abrangente internacionalmente, eu não esperava ver, sinceramente. Conhecíamos fatos, não tínhamos as comprovações, agora temos e estamos vendo isso de uma forma que, sinceramente, eu não esperava ver isso. Mas nos bastidores isso era, de certa forma, conhecido. Sim, com certeza. Inclusive, existem 2 livros do jornalista irlandês André Eugenis, que esteve no Brasil por várias vezes, esteve no Congresso Nacional, inclusive, onde fez uma palestra mostrando como funcionam os bastidores do futebol internacional, especificamente da FIFA, e como o futebol é utilizado para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, enriquecimento ilícito, sonegação fiscal, etc. Os livros deles são os mais recentes, é o Jogo Sujo, e o jogo mais sujo ainda, que é o lançado antes da Copa do Mundo no Brasil. Então, ali já contava como é que isso acontecia. Mas não esperávamos que, de repente, aquilo que se conhecia em publicação, na literatura, viesse a se tornar realidade. Professor Luiz Gonzaga Beluso, o senhor, além de um intelectual que tem a economia como área afim, é também um dirigente do futebol, dirigiu o Palmeiras durante 2 anos, se não me engano. O que o senhor nos diz? Esse escândalo, de certa forma, era previsível? Esses bastidores já eram conhecidos? Eu tive uma experiência particularmente aguda e reveladora na eleição do Clube dos 13 em 2010. Né?
sobre a arquitetura desse sistema que leva à corrupção, porque não é o problema de fulano ou ciclano, desse ou aquele dirigente envolvido em corrupção. O problema é que o sistema promove inevitavelmente esses favorecimentos, essa corrupção, e nesse sistema estão envolvidos as confederações, a federação, aqueles que detêm os direitos de transmissão e os que negociam esses direitos, não é? As empresas de marketing que negociam esses direitos. Eu digo que eu tive uma experiência crucial porque na renegociação dos direitos de transmissão, em 2010, foi constituída uma comissão no Clube dos 13 para que nós pudéssemos fazer uma licitação e abrir, então, espaço para que esses direitos fossem vendidos de maneira adequada, com cotas adequadas para os clubes, né? E, além disso, nós advogávamos a criação da Liga, né? E, nesse momento, foi montada uma candidatura, digamos, para contrastar essa nossa posição. O presidente era o Fábio Koff, que era candidato à reeleição, e essa candidatura do Kleber Leite, para contrastar o nosso projeto, né? Acabou congregando em torno dele aqueles que detinham os direitos de televisão, a Rede Globo, né? O Ricardo Teixeira, o Marco Polo Del Nero. Eu não estou aqui fazendo nenhuma insinuação, tá? E muito menos sugestão de que houvesse corrupção, né? Aliás, nem precisa. Mas o fato é que, depois desses cometimentos do Clube dos 13, ele foi devidamente implodido por uma ação clara da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão. O controle do futebol, ele, na verdade, é vertical, né? Ele vinha da FIFA para as confederações, das confederações para as empresas de marketing, das empresas de marketing para os detentores dos direitos de transmissão. E isso era uma disputa feroz, né? Eu não preciso nem particularizar os casos, nem sublinhar quais os casos mais importantes, porque eles são claros e estão sendo desvendados agora, né? O senhor acha que esse episódio em especial, a questão dos direitos de transmissão, a questão que o senhor citou da TV Globo, deveriam ser investigados pela CPI que acaba de ser instalada no Senado? Então eu vou ser muito claro, se isso não for investigado, isso aí é marmelada, porque é preciso que se chegue ao final da investigação e as questões essenciais que, na verdade, devem preocupar aqueles que se preocupam com, digamos, a limpeza, né, do futebol brasileiro, né, e do futebol mundial em geral. Professor, eu lhe peço licença agora, volto a perguntar aqui ao José Cruz. O senhor diria que a questão central é a questão dos direitos de transmissão, no caso da CBF no Brasil? Ou vai além disso? Se vai, para onde vai? Não, vai muito além. Nós temos que lembrar que em 2001 tivemos duas CPIs, a da CBF na Câmara e a do futebol no Senado. Ambos relatórios são riquíssimos em informações, porque houve quebra de sigilo bancário e quebra de sigilo fiscal, tanto da CBF como das federações, como dos principais clubes. Acontece que as instituições que deveriam investigar aquelas constatações levantadas pela CPI não fizeram absolutamente nada. Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, CGU, enfim, não evoluíram nas investigações. Vamos lembrar exatamente em que ano foi isso? 2000 e 2001. O relatório saiu em 2001. Lembrando que o relatório da Câmara não chegou a ser aprovado. Foi quando Eurico Teixeira rasgou, fez um carnaval, não chegou a ser aprovado. Mas o relatório existe e é riquíssimo, porque também houve quebra de sigilo bancário e fiscal. Agora, o que nós temos a partir daqueles documentos, e a partir do que se conhece desde então, são 14 anos, essa investigação tem que ser muito abrangente. Eu estive ontem com o senador Romário, que deverá ser o relator, não está confirmado ainda, da CPI no Senado. Ele está com uma voracidade enorme de fazer uma grande investigação. Está fazendo visitas a todas as instituições
investigações que vão contribuir com profissionais para formar a equipe, Polícia Federal, inclusive, Banco Central, Banco do Brasil, CGU, Ministério Público, etc., Ministério da Justiça, e ele está formando uma verdadeira equipe de especialistas para poder aprofundar as investigações e não se limitar exclusivamente a um assunto só, porque a questão envolve grandes valores, evasão, enriquecimento ilícito. Podemos lembrar, inclusive, rapidamente, que a TAM, que era uma das patrocinadoras da CBF, ela fazia os seus depósitos na conta de laranjas da CBF. Ela não ia para a conta da CBF. Então, a seleção brasileira, que era a instituição nacional, que usa as cores nacionais, desfila com a bandeira nacional, é a nossa representação maior da nossa cultura esportiva, ela estava sendo utilizada para enriquecimento de terceiros através de laranjas. Essa que é a verdade.